quando a gente vai pensar nessa questão, que aqui aparece no pós-fácil, na verdade no finalzinho do livro, aparece como grande desafio das comunidades espíritas, a humanização, né, da comunidade espírita. Só que é um trechinho pequeno, então vai nos provocando a buscar mais, para entender melhor o que está sendo dito aqui. Porque, na verdade, a autora vai nos provocar, como espíritas, a resgatar o verdadeiro sentido do que é ser cristão, né, que é o amor ao próximo. E o que seria esse amor ao próximo? E ela sempre começa com alguma frase bíblica. E nessa daqui ela começa assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assim, conhecendo a amorosidade e o sentido da palavra de Jesus, Jesus não falava nada à toa. Tudo que ele falava tinha um sentido muito grande. Tudo que ele falava tinha um propósito. Mais de 2000 anos depois, lendo essa frase, como espíritas, né, que tivemos acesso a um conhecimento codificado amorosamente por Allan Kardec, a gente consegue ler esse trecho bíblico e pensar assim: quando ele fala que não ficará pedra sobre pedra, não é nenhuma ameaça, muito pelo contrário. É para dizer assim, ó, tudo que é da matéria vai se desfazer. Mas tudo que é do espírito permanece eterno. E é por isso que a gente precisa, quando se propõe, por exemplo, a vir numa casa espírita, a pensar um pouco sobre isso, né? Em que lugar nós estamos colocando as prioridades na nossa vida? São alguns conhecimentos que nós temos a oportunidade, não sabemos por quê. Nós estamos aqui reunidos, né? Nós somos um grupo que se reúne semanalmente e que de alguma maneira vê sentido nesse nosso momento de reflexão, de estudo, de oração e de diálogo. E de alguma forma nós conseguimos olhar o mundo a partir de uma outra perspectiva. Eu falo isso porque fui educada numa família católica. Nunca me considerei a católica, né, mãe? Minha mãe sempre foi católica, eu nem tanto. Mas assim, numa família que, né, tinha o costume de ir à missa, tinha mas aquelas questões que falavam, mas por que as coisas são assim? Será que elas são assim mesmo? Como é que pode algumas pessoas terem uma vida tão tranquila e outras terem uma vida tão difícil desde muito cedo? Aqueles questionamentos que a gente se faz. E aí vem o Espiritismo e te traz uma lente, te traz uma luz e que te faz enxergar muito além daquilo que você vê simplesmente ali e que te faz compreender o mundo. Então, a casa espírita não pode esquecer desse aspecto. São 3 pilares que a Joana de Anjos vai nos mostrar. Para tratar, a gente vai tratar mais da humanização, mas a gente não pode esquecer desses outros pilares também, que é espiritizar, qualificar e humanizar. São 3 aspectos que não podem se perder, porque sozinhos eles não conseguem. Vou dar alguns exemplos aqui. Vou botar nessa parte. Quer que eu apague aqui? Acho que não. Não? As pessoas vão dormir, né? Isso, melhor Eu falo baixinho, melhor não. Aqui é mais um lembrete. Depois eu mando para vocês no grupo. Está sendo gravado, vai. Também. É verdade. Ó, ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho. Então é isso que a gente busca quando a gente se reúne numa casa espírita. Ser escola de formação espiritual e moral. Ser posto de atendimento fraternal. Ser oficina de trabalho, lar para convivência, recanto de paz, templo de oração e hospital de almas. Não é pouca coisa. Muito pelo contrário, é desafiador. E quando a gente adentra uma casa espírita, a gente é convidado a participar dela. Não apenas como um ouvinte, a gente pode chegar como ouvinte, mas normalmente a gente é convidado a se envolver um pouco mais. Para não ficar, como diria a Gena, no auditório, né, Gena? Assistindo da arquibancada, né? Mas para se colocar mesmo, para se desafiar. A gente se desafia conforme a gente vai se qualificando. Eu não tenho que estar pronto, eu tenho que estar disposto. Eu vou aprender a fazer fazendo. Eu não vou estar pronto para depois fazer, porque senão a gente perde muito tempo. O Herculano Pires, ele lembra assim, olha, no desempenho de sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual.
O centro é, portanto, uma casa de serviços e cultura espírita. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Porque não é uma coisa única, né? Eu não venho numa casa espírita para fazer uma oração, também. Eu não venho para estudar, também. Tem uma série de ações que se articulam e que devem ser articuladas mesmo, elas não conseguem acontecer sozinhas. E a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. A humanização virá auxiliar-nos à qualificação. A humanização virá auxiliar-nos. A qualificação nos dirá que não temos mais o direito de nos permitir erros. E a espiritização nos alçará a condição de verdadeiros espíritas, mínimas qualidades do homem de bem, precisamente definidas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o Tiago esses dias deu uma palestra sobre essa questão do homem de bem, né, que a gente viu lá as exigências para se tornar um homem de bem. Então, a gente vai adiante, né? O que se espera é a reunião de indivíduos, cada qual com as suas habilidades e competências na formação de equipes de trabalho ricas pela diversidade. Não tem a ver com as mesmas habilidades, não tem nada a ver com conhecimento acadêmico, não é isso, é a disposição, né? Mas com princípios e objetivos comuns. Aí a importância de espiritizar. Onde estão os nossos princípios? No Evangelho, no amor ao próximo, naquilo que a gente pretende desenvolver com as pessoas que estão ao nosso redor. Sê tu aquele que identifica os seus reais recursos e sabe aplicá-los. Ninguém vai exigir de você algo que você não saiba fazer. Mas com certeza alguma habilidade você tem e pode colocar a serviço do próximo. É essa a ideia, se colocar a serviço. E aí quando ela fala em espiritizar, qualificar e humanizar, a quem ela está dizendo? O trabalhador, o frequentador, o próprio centro espírita. Porque ele está em movimento, não existe um centro espírita com tudo já, vamos dizer assim, está tudo já estipulado e as pessoas se adaptam a ele. Ele é o que as pessoas fazem dele. Então, essa casa espírita tem a cara de cada um de nós aqui. É claro que ela tem uma direção, uma dirigente que vai nos orientar, que vai nos ajudar, mas tudo tem muita flexibilidade de acordo com os frequentadores. Eles são corresponsáveis. Não tem como um centro espírita, por exemplo, desenvolver um trabalho para. Ele faz um trabalho com. Percebem a diferença? É com as pessoas. Então vai depender das pessoas que o frequentam, a energia daquele lugar. Quando a gente fala, por exemplo, da oração, né, do estudo que é feito enquanto a gente está trabalhando lá. Porque tudo é energia e a gente está o tempo todo articulado a essa energia. Ao entrar nesse lugar, né, a gente sabe o que a gente vai encontrar, a gente acalma o nosso coração, a gente tem um momento de investimento em nós mesmos. Então, é a importância de se dar esse direito, né? Então, espiritizar nesse sentido é tornar realmente espírita a pessoa que está ali só frequentando, né? Ele fala mourejando, né? Só superficialmente na instituição. Para que saia com uma postura de adepto, de militante. Não que vai sair por aí levantando bandeira e dizendo o que eu sou, o que eu acredito, mas agindo de acordo com. Sair da posição de simpatizante. Exatamente. Então, assim, se eu sei, e não é fácil, gente, não estou aqui dizendo que é, tá? Eu adorei fazer esse estudo para aprender também. Mas, por exemplo, se eu sei que nada acontece na minha vida por acaso, que eu não sou vítima do destino, muito pelo contrário, que eu estou ali exercendo meu livre-arbítrio, que as experiências são oportunidades de aprendizado, não há motivo para eu ficar me lamentando. Porque aquilo que parece ser um desafio hoje é o grande aprendizado do amanhã. Por isso que eu tenho que o tempo todo buscar forças, né? O vigiar e orar é isso. É buscar forças, é dizer, olha, nesse momento eu não entendo o que está acontecendo, mas me dê força para que eu possa agir da maneira mais correta possível diante dessa situação. Porque é isso, é se colocar de maneira humilde diante das coisas que acontecem na nossa vida para que a gente possa adquirir a aprendizagem possível. Então, quem vem ao centro espírita, e nem sempre são espíritas, às vezes as pessoas vêm como simpatizantes, é importante que elas tenham esses conhecimentos mínimos de que nós estamos vivendo um capítulo da nossa longuíssima história, né, de que a vida continua, de que as pessoas
muitas vezes elas vêm por essa dor, né? As pessoas por quem elas estão sofrendo muito são pessoas que continuam a viver num outro plano, que também sentem falta delas e por isso a energia que ela está emitindo está sendo recebida de alguma forma. Então, se ela puder e conseguir emitir uma energia de gratidão, de paz, de oração, essa pessoa vai receber também. Então, são conhecimentos que a gente tem, que a gente pode, né, acolher a pessoa nesse sentido. É nesse sentido que ele quer dizer assim, passar de ser simpatizante para ser militante. Eu agir de acordo com aquilo que eu já conheço, independente do lugar em que eu estou. Essa qualificação é no sentido assim, se eu quero servir melhor, com o máximo compromisso, eu posso buscar. Espírita, amai-vos e instruí-vos. Né? Então, assim, toda casa espírita normalmente tem uma biblioteca, né? Distribui livros, convida ao estudo, realiza estudos, porque a gente pode ter muita boa vontade, mas se a gente não se qualificar o suficiente, a gente não consegue transformar aquela boa vontade numa ação efetiva. Numa palestra que eu assisti, ele falava assim, que tinha uma moça que gostava muito de criança, ela queria muito evangelizar, mas ela não gostava de estudar. E ele falava, não vai dar certo, porque você precisa estudar o evangelho para você ser capaz de evangelizar. Não adianta você gostar de criança. Não basta. Então, o qualificar é isso, é fazer com compromisso, buscando aprender cada vez mais. Porque não é simplesmente estar com as crianças. É estar com as crianças ensinando o evangelho de Cristo. Né? E essa questão do tempo de humanizar, né? Nós vivemos uma sociedade cada vez mais tecnológica. Eu até lembrei isso para vocês numa palestra, quem tem mais ou menos a minha faixa etária aqui, lembra que Piracicaba era um centro, por exemplo, da cultura canavieira, recebia muitas pessoas por corte de cana. Nós não precisamos mais receber essas pessoas por corte de cana, é um trabalho muito bruto, que consome muito a energia corporal. Existiam pessoas que morriam cortando cana. Cada vez mais vai ser exigido menos essa energia corporal, física, de sobrevivência. Por quê? Porque nós temos que ter tempo, inclusive, para a gente se relacionar com outras pessoas para se humanizar. Se a gente for pensar na história da humanidade, e aí desde os princípios dos homens das cavernas, durante milênios, nós precisamos trabalhar muito para a sobrevivência. Nós estamos numa era agora em que esse trabalho para a sobrevivência é muito mais um trabalho intelectual do que um trabalho braçal, para a grande maioria das pessoas. E para quem ainda está no trabalho braçal, a possibilidade de isso se tornar tecnológico é muito grande. Então, assim, nós não temos que nos assustar diante disso, mas pensar que isso é uma oportunidade para que a gente tenha tempo de se humanizar. Eu me humanizo na relação com o outro, nos lugares em que eu estou me relacionando com o outro. O primeiro lugar desses, com certeza, é a família. Nós não estamos, por acaso, naquela família. Nós não convivemos com as pessoas que a gente não precisa conviver. As pessoas mais desafiadoras que estão no nosso caminho são as pessoas com quem mais nós temos que aprender, de alguma maneira. Às vezes é aprender a amar, é a perdoar, é a não julgar. Às vezes é oferecer, de repente, um olhar, uma escuta. Eu vejo muito, nos grupos que eu frequento, gente, tanto no COEM, aqui, muitos educadores, né? Eu falo, gente, nós aprontamos tanto junto, para a gente estar nessa área da educação ali, ó, suando todos os dias e acreditando no outro, né? Porque eu acho que ninguém escolhe ser educador se você não acredita no futuro, se você não aposta naquele serzinho que está ali. Mas mesmo você quando ele ele é educador, educando educador? Sim, o tempo todo. Então, assim, e lembrando que eu estou falando isso na profissão, né, do professor, mas assim, e que amanhã é um dia, inclusive, né, aproveito para cumprimentar, mas para dizer que todos nós somos educadores. Inclusive aqueles que não têm filhos, porque eu convivo com pessoas, com crianças, com pessoas em diferentes fases desse processo educativo e formativo. Jesus é um grande pedagogo, né? Kardec trabalhou com Pestalozzi para conseguir toda essa ciência da educação. Então, assim, nós estamos nesse processo evolutivo porque a gente está se educando o tempo todo e educando quem está ao nosso lado, né? Então, na proposta de Joana de Ângeles, a implantação da qualificação e da espiritualização assume um valor incalculável.
Mas o triângulo só se completa com a humanização. Porque não adianta eu me qualificar, não adianta eu conhecer muito sobre o Espiritismo se eu não levar esse conhecimento que eu tenho para as relações que eu estabeleço. E aí é que está a grande prova de fogo, a grande dificuldade que muitas vezes nós temos. Porque estudar, compreender e colocar em prática. E levar para a ação. Humanizar é oferecer-se, despersonalizar-se, né? Eu não preciso do reconhecimento de quem fez, eu preciso que a ação aconteça. Né? Libertando-se do ego dominador para se dedicar ao próximo, colocando-se no lugar dele para ajudá-lo com alegria e amor. Então, ao estar com o outro, eu tenho que estar no meu melhor. Eu tenho que transmitir para ele a alegria que eu tenho em estar ali. Eu não estou ali por ele. Nossa, vou me sacrificar para você. Para isso não vale a pena. Você está ali para você aprender, na verdade. Nós não convivemos com pessoas que nós não temos que conviver. E se nós nos colocamos naquele serviço, a gente precisa fazer dele o melhor possível. Tem um vídeo, acho que do Chico, que ele conta da pessoa no serviço certo fazendo a coisa errada. Então, assim, distribuindo sopa, mas fazendo assim, né, com a sopa, né? Meio que jogando para as pessoas, sabe assim, revoltado, triste de estar ali. O que adianta? Ele vai alimentar, ele vai, só que não vai agregar nada para ele, né? Então, assim, se eu estou ali, que eu esteja inteiro, que eu entregue na mão, que eu olhe nos olhos, que eu acolha aquela pessoa para que ela se sinta bem. E às vezes é só um olhar nos olhos que ela precisa. É só um gesto que mostra, me importo com você. Às vezes é só isso. É a percepção de que tudo o que faz vive o ser humano, o espírito imortal, rumo à perfeição. Então, por mais difícil que aquela pessoa seja, ela é tão filha de Deus como qualquer um de nós. E ela vai chegar à perfeição como qualquer um de nós. Pode ser que chegue até antes de nós. Pode ser que o despertar dela seja tão... Porque o despertar, né, não é uma coisa linear, ela pode se dar em saltos. Então, qualquer pessoa. E aí eu lembro de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os criminosos. Que a gente tem que, inclusive, fazer uma prece por eles. Porque a gente se coloca sempre no lugar de quem julga. E nós não precisamos disso, não agrega nada o julgamento. Então, quando você tem uma pessoa muito difícil, lembra disso, ela vai se tornar, ela é um espírito imortal e ela vai chegar na perfeição. Ela está na caminhada, no ritmo dela, do jeito dela, no processo que ela estabeleceu, mas ela vai chegar. Você pode ser um elemento que ajude nesse processo ou que coloque obstáculo. Então, toda ação deve se guiar pelo objetivo de humanizar, né? Humanizar os serviços da casa espírita. Qualquer serviço, desde o... Cadê a flor? Desde o entregar a letra da música, né? Desde as pessoas que muito antes de nós estiveram aqui limpando a casa, cuidando dela para que ela pudesse nos receber da melhor forma possível. Então, assim, tudo está envolvido em muito amor, porque o amor é essa energia. E humanizar é essa questão né, distribuir amor. E espiritualizar o ser humano promovendo o bem. Eu acho que tudo que a gente faz é buscando essa promoção do bem. Não é deixar de ver as coisas difíceis, os desafios que estão no mundo, mas é saber que a gente está num processo em que as coisas... É não se deixar, por exemplo, se dominar pelo pessimismo, né? De reclamar como as coisas estão. Porque, na verdade, se nós olharmos historicamente, elas estão muito melhores hoje do que elas estiveram antes. Eu vou lembrar uma coisa aqui pessoal, mas alguns de vocês não estavam aqui na época. Eu sou diretora de uma escola que a gente abriu uma cápsula do tempo, de 100 anos. E eu nunca vou esquecer a emoção das meninas, que elas ficavam assim... Nossa, mas há 100 anos atrás elas pensavam assim? Elas não estudavam? Só tinha essas meninas aqui, mas por que só tinha essas? Eu falei, pois é, a mulher não tinha esse lugar que ela tem hoje na sociedade. Mas por que não tinha professora, só tinha professor? Eu falei, pois é, elas costuravam, né? Tinha um muro que dividia homens e mulheres. Isso há 100 anos, 100 anos é muito rápido. Que escola que era? Eu vi. Eu vi. Então, eles falavam assim, por que tinham tão poucos alunos numa escola tão grande? Porque a educação era elitizada, era para poucos, não era obrigatório.
A minha mãe que está aqui, para continuar estudando, eles moravam no sítio, né, mãe? Para continuar estudando, você tinha que ter dinheiro para morar na cidade, senão você não estudava. Estudava até o 4º ano no máximo. Depois disso, só quem podia. Hoje em dia é para todos. É desafiador? É desafiador, mas você tem a oportunidade de estar estudando, né? Então, assim, as coisas elas estão melhores do que antes. Hoje nós temos uma velocidade de informação. Então nós estamos sabendo o que acontece no mundo, em tempo real. E vendo, muitas vezes, o que acontece no mundo em tempo real, coisa que nunca acontecia. As notícias não chegavam. Então a gente tem que ter esse olhar, assim, de perceber que, historicamente, as coisas estão melhorando, apesar de tudo. Está no Evangelho também, há de vir o escândalo, mas há de quem o provoque. Então, assim, nós vamos ter, sim, momentos limite, mas são momentos necessários para que exista esse salto evolutivo para nós, para a humanidade mesmo. Então, nós precisamos, tudo que a gente vive, a gente precisa viver para que a gente possa saltar uma nossa própria evolução. Uma coisa que essa autora insiste muito é do intercâmbio entre grupos espíritas, dar vez e voz para as crianças e jovens, né? Porque muitas casas espíritas deixaram as crianças e jovens como secundários, e aí as pessoas vão envelhecendo, né? E quem que vai dar continuidade ao trabalho? Então a importância de incentivar, de trazer esses jovens para o trabalho, de responsabilizá-los sobre algumas coisas da casa espírita, para que eles comecem a perceber o papel deles aqui, né? E continuem. Em relação à qualificação do trabalhador espírita, o Richard Simonetti fala que nem sempre é possível fazer o que gostamos, mas é indispensável aprender a gostar do que deve ser feito. Então, às vezes eu vou estar fazendo algo que eu não gosto de fazer, não acho tão interessante, mas se eu faço com amor, está bem feito, né? Então, é o exemplo que eu dei agora há pouco da pessoa que quer evangelizar, mas não quer estudar. Então, ela vai ter que, né, fazer um outro tipo de... Ela tem que decidir o que ela quer. Exatamente. E aí ela vai fazer recreacionismo, não evangelização, é uma outra coisa, né? O humanizar proposto pela Joana de Ângeles aí consiste em tudo realizar com amor, com sentimento e em tudo colocar-se em lugar do outro, para sentir seus dramas e suas alegrias. Essa empatia, né? Essa questão da disponibilidade de escutar. Nós trabalhamos com adolescentes, a gente vê assim, eles chorando e sofrendo por questões que para nós, na nossa maturidade, são pequenas, mas para eles é tudo. Eles estão sentindo aquela dor. Então, não me cabe dizer que o que ele está sentindo não vale todo aquele sofrimento. Vamos abraçar, acolher, né? Eu entendo que você está sentindo assim agora, mas tudo passa. Eu gosto muito de mostrar as árvores, às vezes assim, né? Olha como as folhas são diferentes, olha como tudo passa, estava tudo cinza, agora está começando a ficar verdinho. Tudo passa, calma, respira fundo. É isso, é o que a gente pode fazer. A gente não vai ter respostas para tudo, mas se eu consigo acolher amorosamente, eu já estou dando o meu melhor. E é isso, né? Não se exigir demais. E também fazer isso com você mesmo. Muitas vezes a gente fica se martirizando, carregando pesos daquilo que a gente deveria ter feito e não fez. É daqui para frente. Você é hoje diferente do que você foi ontem, muito diferente do que você foi há 10 anos atrás. Que bom, porque você está no processo evolutivo. Você também erra. O Santo Agostinho, ele propõe toda noite uma reflexão, né, daquilo que amanhã eu não gostaria de fazer. E é isso, é todo dia a gente pensando assim, olha, amanhã eu posso ser melhor do que eu fui hoje. Mas não ficar se martirizando por isso. A vida é eterna, ela continua, a gente vai ter tantas oportunidades quantas forem necessárias. O amor do Pai, ele é infinito. Até porque o ser melhor no dia seguinte não é ser diferente, é fazer melhor aquilo que você já tem feito. É só isso. Cristo, né, quando ele encontra, né, os pecadores, o que ele fala? Não peques mais. É a partir de agora. Não fique se martirizando pelo que já aconteceu. Isso não leva ninguém a nada, não ajuda, né? Então, humanizar o centro espírita é trabalhar as relações interpessoais, mergulhando-as no amor, vivenciando a fraternidade. Então, em tudo que a gente fizer, é buscar ter esse olhar. As coisas vão estar todas no meu jeito exatamente? Não. Mas elas vão estar de acordo com o melhor que aquelas pessoas puderam dar. E a gente buscar se qualificar juntos.
crescer juntos, refletir juntos sobre aquilo que a gente tem feito, né? Saber conviver com as diferenças através do diálogo construtivo. Não somos iguais e essa diversidade é algo que só nos traz riqueza. Quanto mais diverso, mais rico, porque eu tenho a oportunidade de aprender com as experiências do outro. E quanto mais diverso, maior vai ser o meu grau de aprendizado. Então, entender isso. Nós não temos que torcer para o mesmo time, pensar igual. Não é isso. A gente precisa conviver com quem tem pensamentos diferentes, mas que tem um objetivo comum. Esse objetivo comum é o que nos leva a realizar um bom trabalho juntos. Humanizar o centro espírita consiste em estudar a doutrina espírita e oferecer ferramentas para a humanização da convivência entre os espíritas. Porque se a gente, às vezes nós espíritas somos tão, vamos usar a palavra um pouco arrogantes. Você assiste uma peça e fala assim, nossa, fulano de tal tinha que estar aqui ouvindo isso. Né? Não é para mim, é para o fulano de tal. Só que o fulano de tal está no seu próprio processo, quem está ouvindo é você. Então, assim, é você, é a sua reação diante do que aquela pessoa faz é que vale, é você com você mesmo. Porque no final, né, para a gente passar para o outro lado do umbral, somos nós com nós mesmos. É a nossa consciência que vai nos cobrar. Aí sim vai ficar. Aí sim a gente vai ter o grande encontro, né? Nós com nós mesmos. Então, assim, é fazer essa cobrança para si. E pensar assim, o que eu estou aprendendo com isso? Não o que o outro tem que aprender. Eu quero mudar no outro, porque senão eu vou me frustrar. Promover a fraternidade e a dinamização das atividades, né? Quanto mais dinâmicas forem as atividades e puder envolver o maior número de pessoas, melhor. Mais oportunidades eu vou tendo de convivência. Quanto maiores as oportunidades de convivência, maior esse processo de humanização. E não tem nada a ver com, repito, né, com a questão da formação acadêmica. As pessoas que mais me ensinaram na vida não tinham estudo. Aprendi muito conversando com um morador de rua, com criança acolhida, com jovens que já tinham desistido aí de viver com suas famílias. Tem sabedoria, né? É a essência, né? De ensinar a pensar o mundo de uma outra perspectiva. E como a gente, às vezes, perde a oportunidade de aprender com essas pessoas porque a gente tem um preconceito achando que é o conhecimento acadêmico que vai nos trazer sabedoria. E não é. Né? A sabedoria está nas pessoas, nas vivências dessas pessoas, não nos livros. Experiência. Os livros ajudam, mas eles não ensinam tudo que a gente precisa aprender. A humanização dentro do centro espírita é a pura revivência do sentimento cristão. É processo definitivo de revitalização do compromisso com Jesus, com a doutrina e com o próprio centro espírita. Nós não estamos num lugar sem fazer uma aliança, um compromisso com esse local. A nossa energia está aqui. É a nossa energia que permite uma série de trabalhos. Então, assim, nós temos esse vínculo de compromisso mesmo, de uma fé muito similar, né? de apoiar-nos uns nos outros. Quantas vezes eu vim para cá e alguém falava assim, você não está bem hoje, né? Vem aqui um pouquinho, me dá um abraço, porque a gente se conhece, porque a gente convive, porque a gente sente energia no outro, né? Então, humanizar é tornar humano, desenvolver qualidades humanas. Que qualidades são essas? Docilidade no trato, fraternidade, honestidade, igualdade, compreensão, tolerância, justiça, diálogo, respeito mútuo, escuta, solidariedade. Então, são uma série de qualidades aí que vão nos ajudando a humanizar cada vez mais essas relações. Às vezes a nossa dificuldade está, por exemplo, na docilidade do trato. Eu sou muito, né? Aos poucos. Dizem que a G melhorou, né, G? Tolerância. Eu tenho que trabalhar muito essa questão da tolerância, é uma coisa difícil, mas assim, eu já sei onde está o desafio, então eu posso ser um pouquinho melhor, já que eu já identifiquei qual é o problema, né? E a gente não vai abraçar tudo de uma vez, a gente vai um passo de cada vez também, porque a gente não vai superar tudo numa encarnação, a gente vai, né? Felizmente teremos muitas.
mas vai buscando observar a si mesmo, porque a reforma íntima acaba sendo um requisito nesse qualificar-se. Eu me colocar à disposição de melhorar é a reforma íntima. É esse estar disposto a melhorar. Né? Isso exige quebra de paradigmas, porque legal você fala assim, não, eu sou assim mesmo, quem quiser é assim, não vou mudar. Né? Aquelas pessoas assim, você vai mudar, porque você vai aprender. Se você não mudar, é porque você não está aprendendo, então você vai mudar. Você é flexível, porque você está em processo de evolução, em processo de aprendizagem. Se você comparar você com você mesmo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você vai perceber quanto você já mudou. Então não dá para fazer assim, eu sou assim mesmo, quem quiser é assim. Como às vezes a gente fala, né? E lembrar assim que ser voluntário é uma realização, nunca uma obrigação. A gente tem que combater a acomodação. Né? Porque às vezes a gente fala, quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, não vai ter. Você tem que fazer quando não tem tempo, você tem que arrumar o tempo, priorizar. Né? Então esse trabalho a favor do outro é uma realização pessoal. Nos traz, né, nos agrega uma alegria muito grande. Espiritizar é estudar, vivenciar e estabelecer ações que condigam com a doutrina espírita, codificada pelo Allan Kardec. O conhecimento esclarece e liberta. Temos que lembrar sempre disso. Então, quantas vezes a gente está assim, com uma certa dificuldade, ou mesmo no Evangelho, né, a gente vai lá e abre e fala, nossa, como que esse texto me diz tanto? A gente tem que buscar. Não dá para ficar simplesmente se desesperando, sendo que a gente tem tantos instrumentos de busca. Né? Aqui lembrando, né? Espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por isso que a Casa Espírita está sempre convidando ao estudo, está sempre oferecendo estudo, está sempre fazendo grupos de estudo. Porque essa instrução vai nos ajudar a servir melhor. Quanto maior for o meu grau de instrução dentro da doutrina espírita, mais condições eu vou ter de aprender a me humanizar. Então, por isso que as coisas estão muito articuladas, como eu comentei inicialmente, né? Agora eu vou retomando algumas coisas só para fixar mesmo, né? Qualificar e adquirir as características essenciais para as finalidades que a gente quer exercer. Então, não é elitizar, não é intelectualizar. É pegar o recurso que você tem e utilizar da melhor maneira possível. Colocar-se à disposição. Realizar a tarefa com propriedade. Buscar se qualificar para isso. Eu vejo, por exemplo, no projeto lá, que a gente vai ter agora domingo, que a gente teve no mês passado, eu fiquei boba de ver a recreação que o Thiago propôs, porque assim, existiam pessoas, né, mais velhas, existiam crianças pequenas, existiam adolescentes, adultos, e foi uma atividade que todo mundo conseguia participar em igual condições, independente da experiência. Então, assim, eu tenho que me qualificar para pensar assim, eu quero fazer uma atividade que todo mundo se sinta desafiado, mas que consiga participar junto. E foi isso, eu tenho que ter uma qualificação. Eu não conseguiria, mas ele tem. Então, a gente vai dando aquilo que a gente tem de melhor, naquilo que a gente vai fazendo. Né? Humanizar é olhar o semelhante, aquele que comparece ao centro espírita como gente, como ser humano, como nosso irmão. É exercitar a afabilidade, a doçura, a simplicidade. E aí ela vai colocar, além daqueles 3 pilares, o espiritizar, o qualificar e o humanizar, o trabalho, a solidariedade e a tolerância, como questões a serem desenvolvidas o tempo inteiro. E aí ela fala que o trabalho está no espiritizar, o trabalho de adquirir conhecimento espírita, de comprometer-se com o estudo, a solidariedade está nessa questão de se permitir a união, né? Sentir-se parte de um todo, qualificar-se. A gente nunca vai conseguir esse tipo de qualificação sem a solidariedade. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos mestres, todos nós participamos. E qualificar para que a gente consiga ser coerente com os ensinamentos da doutrina. Porque não adianta eu ter um monte de blá 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 se eu não buscar coerência. Não significa que quem fala já sabe fazer, tá, gente? A gente tem que buscar coerência. Ao contrário, a gente fica apanhando bastante, a gente estuda e fala assim, nossa, como eu estou distante disso, né? A prática da tolerância, então, ela significa ter livre escolha de convicções e aceitar as convicções das outras pessoas, respeitar a diversidade dos seres humanos. A tolerância é algo a ser desenvolvido o tempo todo para que a gente possa se aprimorar no trabalho e se humanizar cada vez mais.
e permite a convivência e a compreensão dos limites de cada um, inclusive dos nossos próprios limites. Né? Essa questão de buscar desenvolver a tolerância. E a humanização é a chave aí que nos ensinará o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Lembrando que a gente vai aprender a encontrar alegria na alegria do outro. Esse é o grande segredo da felicidade. É isso. Obrigada.